Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e hoje eu vou falar sobre um tema bem específico dentro da cirurgia crânio-facial, que são as fissuras raras de face. As fissuras raras de face têm esse nome porque elas são extremamente raras. Ao contrário das fissuras de lábio e palato, que são extremamente comuns e frequentes e correspondem à malformação da face mais comum, as fissuras raras, por outro lado, elas são muito infrequentes. Elas têm uma incidência muito baixa. Elas são tão infrequentes que não existe até uma estimativa real da sua incidência. As fissuras raras de face, elas foram classificadas por um cirurgião francês chamado Paul Tessier, que é considerado o pai da cirurgia crânio-maxilofacial, e ele classificou essas fissuras segundo uma orientação que ele criou na época, e ele deu um número a essas fissuras. E a soma dessas fissuras faciais com extensão craniana, ela daria 14. Então nós temos a fissura 0,14, 1,13, 2,12, 3,11, 4,10 e 5,9. E 5,9, assim sucessivamente. Então nós temos as fissuras faciais, as fissuras cranianas, e a soma delas dá 14, segundo essa classificação proposta por Tessier. Tem uma fissura mediana que eu esqueci de falar, que é uma das mais raras de todas, que é uma fissura mediana mandibular. Ela corre na mandíbula bem no meio, com uma extensão variável para a região cervical, região do pescoço. É uma fissura também classificada como fissura rara de Tessier, e é muito curioso, né? Porque ele fez de 0 a 14, e na época em que ele fez essa classificação, ele julgou que pudessem existir outras fissuras que ele não tivesse identificado por serem muito raras, e ele deixou esse espaço do 14 até o 30 para que outros números de outras fissuras, de outras classificações pudessem ser adicionadas, mas nunca ninguém adicionou nenhuma depois da 14 até a 30. Então ele botou essa fissura mediana mandibular com o número de 30. Como que essas fissuras faciais, crânio-faciais, elas acontecem? Durante o momento de formação da face, lá na embriologia, lá na gestação, entre a 4ª e a 10ª semana da gestação, a face está sendo formada. A face, ela se forma através de algumas proeminências que fazem uma migração de fora para dentro e de cima para baixo. Então a face, ela começa mais lateralizada, os olhos mais lateralizados, as orelhas também mais baixas e lateralizadas. Essas estruturas, elas vão migrando para a região central, vão descendo de um eixo crânio-caudal de cima para baixo e vai se fundindo e formando a face como nós a conhecemos. Em algum momento desse período de morfogênese, de formação da face, essa migração não acontece de forma apropriada, e aí você não funde as estruturas como elas deveriam ser, e essas falhas de fusão podem causar fissuras que correm por toda a face com extensão para o crânio. A gente tem essa classificação de Tessier de 0 a 14, e elas podem ser divididas também pela posição da face em que elas estão ocorrendo. Por exemplo, nós temos as fissuras mais medianas, são as fissuras que correm exatamente no meio da face, tanto do crânio como da face, e na região mandibular. E aí a gente tem então a fissura 0, a fissura 14. Já partindo um pouquinho mais para a região lateral, para a mediana, um pouquinho ao lado da linha média, nós temos então essas fissuras um pouquinho mais laterais, que seria justamente a 2,12 e a 3,11. Elas correm um pouquinho mais para fora, pegam um pouquinho mais lateral no lábio, no nariz e na região medial, né, da região orbitária, da órbita do olho. Elas cruzam literalmente essa região, podem comprometer ducto lacrimal, no caso da fissura 3, pode comprometer a asa
do nariz, no caso da fissura 2. Elas parecem um pouco com as fissuras de lábio, com um comprometimento um pouquinho mais grave, um pouquinho mais extenso para a região mais superior, acima do nariz. Inicialmente podem até ser confundidas com fissuras labiais mais graves, mas tem um comprometimento nasal e às vezes orbitário e às vezes craniano. Quando a gente já vai um pouquinho mais para a lateral da face, a gente já chama então as fissuras mais oblíquas, que já são as fissuras 4, 10 a 5, 9, com extensão facial e extensão craniana. Elas nem sempre acontecem aos pares, né? A facial com a extensão craniana. Você pode ter só a facial, você pode ter só a craniana. Mas às vezes você tem ela facial e craniana. E aí elas já cometem um pouco mais lateralmente na parte do olho, da órbita. Pega um pouquinho mais do assoalho da órbita, um pouquinho mais na parte lateral da órbita, faz com que o eixo do olho ele fique um pouquinho mais oblíquo. Quando a gente anda um pouquinho mais na fissura 6, 7, 8, quando você tem uma conjunção de fissuras raras, por exemplo, das fissuras 6, 7, 8, aí você já tem uma síndrome genética, que é a síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti. É um tema que eu vou falar num outro vídeo, porque é um tema bem rico e bem específico, mas que é nada mais nada menos do que a confluência dessas fissuras raras. A fissura 7 é uma fissura horizontal, ela corre no eixo do canto lateral da boca, então normalmente a criança tem uma abertura oral um pouco maior, ela pode ir até a região anterior da orelha, correr toda a face e ela abre todas as estruturas, não só pele, não só o que você está vendo, pele, músculo, mucosa, separa bastante os tecidos. Em relação ao tratamento dessas fissuras raras de face, cada tipo de fissura tem um tratamento específico, vai depender da gravidade, do acometimento de parte óssea, de plano profundo e o que a gente pode fazer com aqueles tecidos que estão saudáveis ao redor da fissura. Normalmente a gente faz alguma rotação de retalhos, a gente mobiliza os tecidos da periferia da fenda para tentar fechar aquele defeito e dar um aspecto mais harmonioso para aquela face. Num outro tempo posterior, a gente pode fazer então o fechamento da parte óssea, do plano ósseo mais profundo. Isso normalmente é feito em separado, não no mesmo tempo. No primeiro momento a gente tenta fechar as estruturas mais externas faciais, que a gente chama de tecidos de partes moles. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você conhece uma criança que tenha esse tipo de malformação com fissuras raras na face e no crânio, compartilhe esse conteúdo com a família dessa criança. Vamos tentar levar informação aonde haja desinformação. Essas fissuras têm tratamento, essas crianças podem ser reabilitadas e ficar com um aspecto facial muito próximo do normal. Então vamos ajudar compartilhando. Se você gostou também, dá uma curtida aqui e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você continuar recebendo os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!